Você sabe como funciona a rivaroxabana, também conhecida como Xarelto? Quais as dosagens, indicações e efeitos colaterais? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Então roda a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a medicação rivaroxabana, também chamada de Xarelto. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e me segue lá no Instagram, no TikTok e no Kawaii. Feito isso, então vamos lá. Então primeiro vamos entender como essa medicação funciona no nosso corpo. O rivaroxabana, ele atua inibindo um fator da nossa coagulação. Esse fator é chamado de fator 10 ativado. E como eu disse, ele é um dos fatores responsáveis pela nossa coagulação normal. Então, dessa forma, reduzindo a atividade dele, a gente vai reduzir também aquele processo de formação de coágulos no nosso corpo. E é importante a gente lembrar que a coagulação, ela é um processo essencial para o nosso corpo. Ela faz parte do nosso processo normal de cicatrização. Porém, em algumas condições clínicas, a gente precisa reduzir, ou seja, desacelerar esse processo de formação de coágulos. E a gente faz isso para evitar a formação de trombos. E isso vai ser muito importante em pacientes que apresentam condições que facilitam a trombose. E aí, dessa forma, então, já entendendo como a medicação funciona, a gente consegue, então, entender as suas indicações. Ele vai ser indicado para tratamento ou prevenção de trombose nos vasos ou órgãos do nosso corpo, como, por exemplo, nas veias profundas das nossas pernas, na embolia pulmonar e na prevenção de formação de coágulos no nosso cérebro, que é um dos mecanismos que pode ocasionar o AVC. E no caso de uso preventivo, nós vamos utilizar essa medicação naquelas condições com risco aumentado para trombose no nosso corpo, como por exemplo nos casos de imobilização de membros após fraturas ou cirurgias, nos casos de algumas situações antes ou após procedimentos cirúrgicos, ou também nos casos de estar acontecendo alguma doença que facilite a formação de coágulos no seu corpo, como é o caso, por exemplo, de algumas doenças hematológicas, cardiológicas e até mesmo tumores. Mas lembrando que ele não vai ser indicado em todas essas situações. Tudo isso tem que ser calculado muito bem pelo seu médico, porque, por exemplo, em condições de cirurgia ou após fraturas, ele também pode aumentar o risco de sangramentos. Então, o risco-benefício do uso desse remédio, ele tem que ser pesado pelo seu médico. E também a gente precisa saber em situações que essa medicação ela não é indicada, ou seja, as contraindicações. Nesses casos, vão ser em situações de sangramento em atividade e também naqueles casos de pacientes com problemas graves do fígado. Nessas condições, essa medicação não vai ser indicada. E também existem situações que a gente precisa de muita atenção se estiver usando esse remédio. E essas situações são em casos de disfunção do seu rim, de presença de doenças no seu sangue que facilitam sangramento, na presença também de úlcera no seu estômago, nos casos de aneurisma cerebral, aneurisma na aorta abdominal, nos casos de uso associado com outras medicações que afinam o sangue, como por exemplo o AS, o clopidogrel, e também naqueles casos de doenças infecciosas graves que podem facilitar sangramentos, como por exemplo a dengue. Em todos esses casos, é muito importante você conversar com seu médico antes de iniciar o uso desse remédio. E lembrando que aqui nesse canal a gente tem vídeo falando sobre o AS, o clopidogrel e também sobre a dengue. Eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição desse vídeo. E as apresentações são em comprimidos revestidos de 2,5, 10, 15 e 20 miligramas. Esses comprimidos, eles podem ser partidos, triturados, cortados, contanto que você já tome eles logo em seguida. E esse remédio também não tem problema de você tomar ele associado com alimentos. Isso então vai ser interessante caso você precise passar esse remédio por uma sonda nasointeral, por exemplo, ou também se você tiver dificuldades de engolir o comprimido inteiro. E as dosagens desse remédio, elas variam muito, tudo de acordo com a indicação médica. Mas eu vou falar aqui para você
vocês as dosagens mais habituais que nós utilizamos nos casos de tromboses das veias da perna e também nos casos de embolia pulmonar. Nesses casos, a gente começa com doses de 15 mg de 12 em 12 horas por 3 semanas. E depois disso, a gente passa para a dose de manutenção, que é de 20 mg. Mas se você apresentar disfunção do rim, essas dosagens vão ser diferentes. Então, tudo isso é muito importante ser avaliado e indicado pelo médico. E o tempo total de tratamento, ele vai oscilar também. Ele pode durar alguns meses, como por exemplo, de 3 a 6 meses, ou ele pode ser indicado por anos, ou por tempo indeterminado. Tudo vai depender da sua indicação clínica. E o efeito colateral, o mais comum, é algum grau de sangramento. O local mais comum de acontecer esse sangramento é no seu nariz e nas gengivas, como por exemplo, quando você for assoar o seu nariz e também quando você for escovar os dentes ou passar o fio dental. Geralmente, nesses casos, o sangramento é pequeno e ele melhora depois de poucos minutos. Mas também ele pode facilitar sangramento nos seus olhos, nas suas fezes e na sua urina. Quando isso acontecer, é muito importante você relatar isso para o seu médico. E junto com isso, ele também pode dar anemia e fraqueza. E outros efeitos colaterais possíveis são náuseas, tonturas, alterações de função do seu intestino e também algum grau de reação alérgica. Mas tudo isso já é mais raro. E esse remédio, ele também não é indicado para mulheres gestantes e mulheres que estão em amamentação. Nessas condições, somente a indicação se houver algum grande benefício clínico, mas geralmente ele não vai ser indicado. E lembre-se, pessoal, que aqui neste canal a gente tem diversos vídeos falando sobre alimentos, suplementos, explicações de doenças e explicações de medicações. Se você quiser procurar algum vídeo sobre medicação, é só você ir no Google ou no YouTube e digitar Júlio Massal e colocar o nome da medicação, de preferência o nome genérico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido bastante esclarecedor para todos vocês e não se esqueçam de compartilhar ele. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir lá no Instagram, ativar esse sininho, porque aí desta forma você vai ser notificado toda vez que chegar vídeo novo. E deixe um comentário aqui neste vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos!